Como não poderia deixar de ser, nós vamos continuar refletindo a respeito do amor de Jesus, vamos continuar refletindo sobre a importância de amarmos porque Ele nos amou, e o tema da mensagem desta noite é também porque Ele me amou. E eu quero convidá-los a lermos a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versos de 1 ao verso de número 4. Filipenses capítulo 2, de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Paulo estava vivendo um momento muito difícil, estava preso, e da sua prisão ele escreve esta carta tão significativa. Assim como em outras cartas escritas também pelo apóstolo Paulo, nesta carta aos Filipenses, ele faz exortações, ele traz encorajamento para a igreja, ele faz elogios à maneira com que aquela igreja estava vivendo a vida cristã, mas ele também demonstra toda a sua preocupação em que o povo de Deus pudesse desfrutar de bem-estar espiritual. O apóstolo Paulo, mais uma vez, revela o seu amor pela igreja, todo o seu cuidado com relação àquela igreja. Percebe-se com bastante clareza a sua preocupação com o nível de comprometimento espiritual, e Paulo está, neste momento da sua carta, trazendo à memória da igreja algumas coisas importantes, e eu creio que isso se refere também à nossa vida, se refere ao ambiente da nossa igreja. É necessário entendermos estas coisas que o apóstolo Paulo estava falando. Já havia acontecido algumas coisas importantes na história da igreja, e no capítulo 1 Paulo já havia citado algumas coisas importantes, mas nesse capítulo 2, especialmente nesse primeiro verso, o apóstolo Paulo, ele estava trazendo ao coração da igreja uma informação muito importante a respeito desse tema que nós estamos desenvolvendo nesse mês de setembro, que é porque Ele me amou. Eu quero reler o verso 1, quando Paulo diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. O que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo era reconhecer que aquela igreja, a igreja de Filipos, e certamente se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo para a igreja da Brasilândia, certamente ele usaria palavras muito parecidas com essa. De fato, aquela igreja tinha recebido muito do amor de Deus. Este amor, contudo, deveria desaguar na vida uns pelos outros, no amor que devemos demonstrar de uns para com os outros. E isso deveria ser refletido na unidade
daquela igreja. A igreja revelava naquele momento, lendo esse texto nós podemos ver isso, uma importante carência de transformação nesta área, para que o amor recebido da parte de Deus pudesse se manifestar nas relações. E eu gostaria de dizer uma coisa muito importante: nós recebemos o amor de Deus e nos tornamos devedores por conta daquilo que recebemos do Senhor, para partilhar dessa dimensão de amor na vida uns dos outros. O amor que a igreja recebe da parte de Deus deve desaguar no amor que preserva a unidade do povo de Deus. E nesta noite nós gostaríamos de compartilhar a partir desse texto a respeito desta questão, desse tipo de amor. E a pergunta é: que tipo de amor a igreja recebe da parte de Deus? A igreja é a comunidade daqueles que conheceram o amor de Deus. Talvez esta seja uma grande, talvez uma das maiores declarações de fé. A igreja é a comunidade daqueles que conheceram e que receberam do amor de Deus. Ao começar o capítulo 2, o apóstolo Paulo então começa dizendo assim: portanto, se há, e esse se que o apóstolo Paulo está usando, não é necessariamente uma dúvida, mas parte de uma convicção referente à vida dos crentes de Filipos, para uma aplicação prática, inevitável, na vida daquela igreja e certamente na vida da nossa igreja também. Se aquelas pessoas estavam experimentando de fato o amor de Deus, eles deveriam demonstrar isso através de algumas atividades específicas. Nossos problemas jamais serão resolvidos enquanto aqueles que compõem a sociedade, aqueles que estão à nossa volta, ainda não estiverem recebidos e não estiverem cheios do amor de Deus. Talvez aqui esteja o motivo dos conflitos que existem, tanto no âmbito da família, como no âmbito da sociedade, como nos conflitos das nações. Todos os conflitos, independente do seu grau ou da sua intensidade, eles estão relacionados à ausência desta experiência profunda do amor de Deus na vida das pessoas. E aí a gente se pergunta: quais são as qualidades do amor que a igreja tem recebido da parte de Deus? Como esse amor se manifesta na vida dos crentes, e como ele deve se manifestar na minha e na sua vida também? O apóstolo Paulo, ele nos esclarece, e nesse primeiro verso, ele nos mostra algumas coisas que nós devemos fazer para a demonstração do amor de Deus na nossa vida. Então Paulo começa dizendo assim: olha, portanto, se há algum conforto em Cristo, em outra versão diz, se há alguma exortação em Cristo, o ensino e a vida de Jesus são por si só uma grande exortação para que vivamos esta qualidade de amor. Quando nos deparamos com as verdades do Evangelho, somos desafiados a vivermos o mesmo estilo de vida que Jesus viveu. Somente no ambiente da igreja é possível experimentarmos de exortação com o propósito de haver edificação e crescimento. Esse conceito é completamente diferente da ideia de simplesmente chamar a responsabilidade. Mas a palavra exortação em Cristo traz a ideia de estar ao lado,
estar ao lado para ajudar, para caminhar. Talvez a imagem mais próxima que a gente pode usar para esta expressão que o apóstolo Paulo usa, quando ele usa a expressão se há alguma exortação em Cristo, é a expressão de alguém que tem a perna ou o pé ferido, e alguém se coloca ao lado para ajudar a carregar o peso, até que ele tenha condição de andar sozinho. A expressão exortação em Cristo significa, então, estar ao lado para ajudar na caminhada, estar ao lado para ajudar no processo de restauração. Isso não é uma ação humana natural, isso é resultado do amor de Deus na nossa vida, isso é divino. Somente aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus são capazes de dividir o peso daquele que está ferido. Somente quem foi alcançado pela grandeza do amor de Deus é capaz de tomar sobre si o peso do outro e ajudá-lo na caminhada, até que ele tenha condição de caminhar por suas próprias forças ou com as suas próprias pernas. É esta a ideia que o apóstolo Paulo traz quando ele diz: se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação em Cristo, ou se há algum conforto em Cristo, porque é exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. Em segundo lugar, Paulo continua dizendo assim: se há alguma consolação de amor. Além de usar a expressão, se há alguma exortação em Cristo, Paulo continua intensificando a compreensão desta ação do amor de Deus que se manifesta através da vida da igreja, dizendo: se há alguma consolação de amor. Nosso coração encontra consolo na pessoa de Jesus. Nosso coração encontra descanso na pessoa de Jesus. Ainda que estejamos no mundo marcado por tribulações, recebemos da parte de Deus consolação de amor. E a palavra de Deus nos diz que nós somos consolados com o objetivo de consolarmos aqueles que estão passando por algum tipo de tribulação. Paulo diz, na segunda carta aos Tessalonicenses, exatamente isso, quando ele nos convida a sermos instrumentos de Deus para gerar consolação na vida uns dos outros. No capítulo 1, esta ideia, quando o apóstolo Paulo diz: se há alguma consolação de amor, é preciso que então nós coloquemos a nossa vida a serviço do Senhor para trabalharmos na vida uns dos outros. Em terceiro lugar, a terceira expressão que o apóstolo Paulo usa nesse texto é: se há alguma comunhão do Espírito. Em primeiro, se há alguma exortação em Cristo. Em segundo, se há alguma consolação de amor. Em terceiro, se há alguma comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é que produz a nossa unidade espiritual enquanto igreja. Ainda que nós sejamos marcados por muitas diferenças, e a palavra de Deus chama essas diferenças de diversidade, e a diversidade no ambiente da igreja é algo extraordinário, é lindo. Existe um fator que garante a nossa comunhão, mais do que isso, um fator que garante a nossa unidade. É que o mesmo Espírito está presente na vida de todos nós. Esta comunhão do Espírito significa
falar que o mesmo Espírito que está presente na minha vida é que está presente na sua vida. A mesma vida que está presente na minha vida é que está presente na sua vida. Isso faz com que tenhamos comunhão, porque há algo em comum em mim e em você. O mesmo Espírito de Deus que está presente na minha vida, é o Espírito de Deus que está presente na sua vida. E o apóstolo Paulo então diz, se há uma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Por último, ele diz, se alguns entranháveis afetos e compaixões, entranhados afetos. O conceito da época é que as emoções e sentimentos, elas vinham de nossas vísceras, das áreas mais profundas da nossa vida. Os nossos afetos, eles vêm de dentro. Os nossos afetos vêm das áreas mais profundas do nosso ser. Sabe o que isso nos ensina? Que no ambiente da igreja não há espaço para relacionamentos superficiais. Talvez uma das coisas que mais nos machucaram durante esse período de pandemia foi o fato de nós termos ficado cerca de 6 meses sem desenvolver relacionamentos de proximidade. De tudo que nos fizeram muita falta durante esse período de pandemia, esses 6 meses de templo fechado e tal, foi a impossibilidade de desenvolvermos esses nossos afetos, essa nossa entranhável afeto, esses nossos entranháveis afetos e compaixões, como o apóstolo Paulo nos diz nesse texto. Na igreja, os relacionamentos são profundos, não há espaço para relacionamento de superficialidade. Nós nos relacionamos com entranháveis. E aí a gente pensa nos lugares mais profundos da nossa alma, é de lá que vêm os nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo diz relacionamentos, entranháveis afetos e compaixões. Em outra expressão diz entranháveis afetos e misericórdias. Nós desenvolvemos a capacidade de sermos misericordiosos em nossos relacionamentos. E isso também é fruto da ação do amor de Deus na nossa vida. A misericórdia é fruto da ação de Deus na vida do povo de Deus. E essas misericórdias traz-nos a ideia também de algo do profundo, porque a palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, miseris e cardia, isto é, sentir no coração a miséria. Quando nós percebemos alguém passando por momentos assim profundos, nós sentimos isso no coração. No ambiente da igreja, diz a palavra de Deus, que nós precisamos ter o coração sensível às necessidades uns dos outros. E estas coisas é que provocam a unidade da igreja. Depois de dizer estas palavras tão significativas do verso de número 1, o apóstolo Paulo no verso de número 2, ele diz assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Em outras palavras, tudo isso que já era uma realidade da vida da igreja de Filipos, Paulo diz assim: se vocês querem me deixar plenamente satisfeitos, se vocês querem deixar que eu esteja cheio de alegria, completai a minha alegria, completai o meu gozo. E a gente vai viver esta plenitude da alegria em Cristo quando nós desenvolvemos a unidade da igreja. Então Paulo diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo amor, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo
a mesma coisa. O amor que mantém a igreja unida. O amor que mantém a igreja em unidade. Diz o texto que ele se manifesta de várias formas. Então, ela está em unidade de pensamento. Isso significa que devemos andar na mesma direção. A igreja, ela é caracterizada por esta unidade de pensamento. Estamos caminhando na mesma direção. Unidade de sentimentos. Devemos ser movidos pela mesma motivação. E quando nós lembramos que foi porque Ele nos amou, é que nós estamos sendo movidos também por esse mesmo amor. Terceiro, nós repudiamos qualquer espírito de partidarismo. Significa que nós devemos evitar qualquer tipo de divisão no ambiente da igreja. Devemos repudiar qualquer tipo de orgulho, diz a palavra de Deus. O orgulho cria hierarquia de pessoas achando-se mais importante do que as outras, e isso destrói a unidade da igreja. Devemos manter o nosso coração em humildade. A humildade faz compreender o valor do outro e faz entender que nós estamos aqui unicamente porque Ele nos amou. Nós não temos em nós mesmos nenhum merecimento, por isso devemos compreender o valor de cada um. Decisão de se botar os interesses do próximo frente dos interesses pessoais. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso quando diz no verso 4: não atente cada um para o que é seu propriamente dito, mas cada qual também para aquilo que é do outro. Estas expressões dos versos de 1 a 4 do capítulo 2 da carta aos Filipenses, ela deve nos motivar a vivermos intensamente o amor de Deus. A igreja que experimenta esse nível de comprometimento com o amor de Deus, ela vai viver em unidade, ela vai amar o mundo, ela vai realizar a obra missionária, ela vai cuidar uns dos outros, ela vai ser uma igreja em sua plenitude. Certamente que é um grande desafio para nós as expressões desse texto. E nós estamos certos de que nesse tempo, quando lembramos do amor de Deus, e lembramos que tudo que somos e fazemos é por causa do amor de Deus, nós estamos sendo desafiados a viver em amor uns para com os outros, seja na oração que fazemos, seja na palavra que lemos, seja na música que cantamos, seja no ministério que realizamos, seja no dízimo ou oferta para missões que entregamos, seja na proclamação da evangelização que fazemos. Não existe absolutamente nada que possa ser feito que não seja motivado pelo amor do Senhor. E a nossa oração é que, de fato, não haja absolutamente nenhuma ação na nossa vida e na nossa igreja que não seja fruto da grandeza do amor de Deus, porque Ele nos amou. E é porque Ele nos amou que nós queremos amar a Deus, queremos amar a igreja, queremos amar o mundo perdido. É porque Ele nos amou que nós queremos viver intensamente o Evangelho. E a nossa palavra nesta noite é uma palavra de desafio para você, meu irmão, minha irmã, para que nós nos unamos em amor, porque segundo a palavra de Deus, nós temos recebido do conforto em Cristo, da consolação de amor, da comunhão do Espírito, dos entranháveis afetos e compaixões, para que possamos viver em unidade e sejamos instrumentos do Senhor neste mundo carente de amor. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus porque Ele nos amou, mas pedindo ao Senhor que use a nossa vida para manifestar da grandeza desse amor aonde quer que estejamos, e que a nossa vida seja instrumento do amor de Deus
na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida das pessoas no nosso ambiente de trabalho, da nossa faculdade, do nosso colégio, enfim, que a nossa vida seja um instrumento do amor e que da nossa vida vaze o amor de Deus, para que a gente possa encharcar esse mundo com o amor do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos com o nosso coração agradecido pela grandeza do Teu amor para conosco. Se não for o Teu amor, a igreja não existiria. Se não for o Teu amor, nós não conseguiríamos manter os nossos compromissos com o Evangelho. Se não for o Teu amor, certamente nós não estaríamos neste momento aqui reunidos. Todas as coisas que vivemos e fazemos, nós só fazemos e vivemos porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso, ó Deus, nossa primeira palavra nesta noite é de gratidão pela grandeza do Teu amor. Mas além disso, ó Deus, nós queremos pedir que o Teu amor não pare em nós. Que o Teu amor, ele vaze da nossa vida, ultrapasse os nossos limites. E que, ó Deus, a nossa vida seja instrumento do Teu amor aonde quer que estejamos. Queremos, ó Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor e pedir que o Senhor se utilize de nossa vida para que o Teu amor se manifeste a este mundo. Vivemos num mundo carente de amor. Nós queremos pedir, ó Deus, que a nossa vida seja uma resposta de amor a este mundo perdido. Usa a nossa vida, usa a Tua igreja, toma a nossa vida em Tuas mãos. E oramos, ó Deus, para que o amor do Senhor alcance o coração da nossa família, o amor do Senhor alcance o coração dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, que o amor do Senhor alcance o coração das pessoas que estão à nossa volta. E de maneira muito especial, por estarmos envolvidos na campanha de missões nacionais, nós queremos pedir, ó Deus, que o amor do Senhor alcance a nossa nação. Usa Teu povo, usa Tua igreja, para que o amor do Senhor alcance esta nação e possamos ver, ó Deus, esta nação transformada pelo poder do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, e que nossas vidas sejam, de fato, instrumentos do amor de Deus. Que esta nação seja impactada pelo amor de Deus, através da minha e da sua vida também. Que Deus te dê uma boa noite de sono, de descanso, preparando-nos para o dia de amanhã. Que você tenha um restante de semana todo na presença de Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista de Brasilândia, então aproveite esse momento final do culto, inscreva-se em nosso canal, compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam, junto conosco, adorar ao Senhor pela grandeza do seu amor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o restante desta semana e que você possa desfrutar intensamente da grandeza do amor de Deus.